O microfone tá ligado. Muito boa tarde a você que está nos assistindo ao vivo. Se porventura estiver nos assistindo ao vivo, é um grande prazer, uma grande honra poder entrar na sua residência, no teu smartphone, no teu computador, enfim. A você que vai nos assistir posteriormente, também muito obrigado. A você que vai nos assistir em todas as plataformas de áudio, Google Podcast, Apple, Spotify, enfim, todas as plataformas de áudio, também é um grande prazer. Nessa manhã, já tarde, a gente está recebendo aqui o Thiago Monteiro, diretor de carnaval da Grande Rio, tricolor, profissional do futebol. Muito obrigado, Thiago, por estar aqui uma semana antes da Grande Rio entrar na avenida, está permitindo esse tempo aqui contigo para a gente falar um pouco sobre as atribuições de um diretor de carnaval. Não, em primeiro lugar, boa tarde, bom dia, boa tarde. Eu que agradeço em nome da Grande Rio, em nome do nosso presidente, tá aqui. Para a gente é uma alegria muito grande eu consegui essa brechinha, mas é com muito prazer, com muita satisfação e sem poder falar, né, do nosso trabalho, falar do carnaval, falar desse nosso desfile aí, que demorou tanto para acontecer, mas graças a Deus aconteceu. Cheguei a duvidar que ele aconteceria neste ano ainda, mas é uma alegria muito grande. Boa tarde a todos. Vamos lá. Cara, me diz. Vou falar dessa forma, né? Qual é a função do diretor do carnaval? Porque assim, só pra gente poder entender, o meu público é diferente. Meu público não é um público do carnaval, né? Qual é a função do diretor do carnaval? A gente brinca que é o público fora da bolha, Sim. né? Que a bolha do carnaval tem aquele mesmo pessoal, aquele pesos amantes, enfim. E acho que é importante também esse momento para a gente falar um pouco para fora da bolha, para falar dessas oportunidades que o carnaval traz para tantas pessoas. Bom, o diretor de carnaval, eu acho que ele é um grande gestor, né? Eu costumo brincar às vezes que é a cadeira da bomba, né? Aquela cadeira que o cara senta e tem que resolver um desfile milionário que envolve paixão, que envolve sentimento, que envolve sonho, que envolve expectativa, e tudo passa pela nossa mão. Vamos lá, colocando em organograma, colocando assim, tem o presidente, que é o mandatário, é o cara que toma as decisões, é a pessoa que dá toda a diretriz e os respaldos, que no caso da Grande Rio, nós temos 3 presidentes de honra e um presidente. E o diretor de carnaval é o elo entre ele e toda a outra cadeia que vem embaixo. Aí a gente está falando de fornecedores, está falando de equipe de criação, está falando de segmentos, segmento que é a bateria, o cantor, o mestre porta-bandeira, toda a parte artística e também a parte estrutural, a parte de barracão, é a parte que produz efetivamente o carnaval. O diretor de carnaval ele faz isso, ele faz essa interface, é o cara que fecha contrato junto com o presidente, é o cara que dá todo o direcionamento para onde vai o desfile, mas não na parte artística, né? A gente embasa, faz o artista, né? Permite o artista que sonhe. Né? Ele sonha, ele traz para dentro do papel e quem junto com o presidente faz aquilo sair do papel, lógico, que todos os trabalhadores envolvidos é o diretor de carnaval. Então, realmente, se fôssemos fazer no mundo corporativo, seria um CEO, um presidente. O presidente porque na escola existe presidente da escola, mas seria um diretor geral da Isso, escola. é o diretor geral. É o cara que está junto com o CEO, vamos colocar assim. Nessas grandes empresas que você tem o grande mandatário e você tem aquele administrador, né? Então, o diretor de carnaval é esse administrador, é esse cara que tá junto. Agora, é lógico que ninguém faz nada sozinho, você tem uma equipe, né? A gente tem uma equipe na Grande Rio em todas as escolas bem numerosa, uma equipe que faz isso acontecer, porque não temos braços para isso. Outro dia eu estava conversando aqui com um amigo, com o Pedro, que é do futebol. No futebol a gente tem uma situação que eu te conhecia, que eu já estou dentro da avenida, estou tentando me transpor para dentro da avenida e fazendo uma comparação com o futebol. Durante uma partida de futebol, hoje em dia, o clube ele já tem o suporte de uma equipe que está por detrás, às vezes num camarote ou alguma coisa do tipo, que possui várias câmeras e vai dando instruções para a comissão técnica, do tipo, olha, o lateral de esquerdo está avançando muito, ele vai cansar porque ele tá desgastando. Como que funciona ali no período da avenida? Porque assim, você tem toda uma comunicação de rádio, mas para que você possa acompanhar todo o processo de harmonia, de bateria, enfim, todo o processo, o contexto geral, para que saia perfeito,
como que funciona? Vocês também têm esse mesmo suporte? Ó, a gente tem, é um pouco diferente, né, do futebol. O futebol tem na arquibancada isso, eu tenho até um cara assim na arquibancada, mas para uma outra função, é mais para o deslocamento. Porque quando você fala de avenida, você fala de N aspectos. Quando você bota uma escola, e aí a gente tem que pensar, você está falando de alegorias, que são carros pesam toneladas, que no nosso caso tem carro esse ano que vão 100 pessoas em cima de um carro. Você tem o deslocar da escola durante o desfile e você tem as paradas de cabine, onde eles estão sendo avaliados pelos jurados, mestre de porta-bandeira, comissão de frente, bateria, etc. E esse deslocar é um trabalho bem complexo, porque você tem ali várias equipes trabalhando junto. Você tem toda a equipe de ferragem, tem que fazer montagem de carro alegórico. Então, como é que isso funciona na pista, né? E o diretor de carnaval é o cara que coordena isso tudo, né? O cara que dá realmente as ordens finais. Na pista a gente tem, lógico, uma equipe de rádio, a gente é atendido por rádio, mas nós temos funções distintas. Nós temos 4 canais de rádio, você tem ideia, tem o canal técnico, canal de comissão de frente, tem um canal de harmonia, tem um canal de evolução. E esses canais vão de e eu tenho todos esses canais, e esses canais você tem as suas funções. Porque, vamos lá, falar de avenida, você tem a parte de dia, de concentração, que a gente chama, que quando os carros alegóricos chegam de madrugada, no dia anterior, eles chegam desmontados, eles chegam a 5 metros, 5,5 e por 8 de largura. Só que aquilo vai a 12 e sobe a 14. Então, você tem toda uma montagem durante o dia. E aí a equipe de ferragem, a equipe de decoração, a equipe de carpintaria, pode danificar no transporte. Então, você tem à tarde, durante o dia, essa concentração que a gente chama, esse momento de montar. Vai chegando para a noite, para perto dos filhos, o que acontece? Chegam os componentes. E aí você tem que arrumar 3.200 pessoas, cada uma dentro da sua ala, dentro do seu lugar. Tem ala que tem maquiagem, tem ala que a gente entrega roupa na avenida, parte de roupa na avenida, porque você tem componentes da fantasia que são bem frágeis, que não dá para o cara levar para casa, botar num ônibus, botar num trem. Então você tem que levar isso, toda uma estrutura de caminhão. A gente leva, em média, 25 caminhões, carretas para a avenida, para você entregar fantasia e essas outras partes da alegoria, né, que são encaixes. E aí você tem a parte de maquiagem, fantasia, etc e tal. Aí o cara, isso já perto do desfile. Aí entra a concentração já dentro do curral, que a gente chama, que é onde só entra quem está fantasiado e camisado para o desfile. E aí já tem uma equipe para fazer essa triagem. Tá com a fantasia, não tá? O carro está completo, não está? Tem o pessoal de carro alegórico também, que são outros tipos de componentes, que ficam baseados em outro lugar, que pegam as suas fantasias de carro alegórico ali 2, 3 horas antes. Então é uma outra equipe que você coordena para levar para a avenida. E aí, sim, agora que a gente vai falar de desfile. Depois disso tudo acontecer, tudo pronto, você fala do desfile. Que aí vem o tempo de desfile, 70 minutos. Você tem que arrumar aquilo tudo para entrar certinho em 70 minutos e sair. E aí não pode ter o buraco, aí você tem que correr, não pode correr. Enfim, você tem que... E aí, terminando isso tudo, você terminou o desfile, graças a Deus, todo mundo se abraça, chora, tá todo mundo feliz. Aí você tem o quê? A dispersão. Porque você tem que realmente desmobilizar aquilo tudo. Estou falando de um carro que saiu às 5 do barracão, chegou a 8, chegou a 14, saiu a 8 e foi para 12. Você tem que voltar isso tudo, desmontar isso tudo ali em poucos minutos, pegar fantasias que, de novo, tem que voltar, que o cara não vai levar para casa, botar tudo dentro do caminhão, botar tudo dentro de carreta e fazer a volta para voltar para casa, para voltar para o barracão. E a gente chega no barracão por volta de 5 horas da tarde do outro dia. Então, é um trabalho que as pessoas às vezes não acham, chegou, embrulhou, tá pronto, tá ali, tá bonitinho, a luz acendeu. Não, você tem um trabalho no dia muito pesado, muito extenuante e que envolve muitas pessoas para aquilo entrar, sair e voltar, principalmente. Porque não adianta também largar carro alegórico no meio da cidade, você vai causar caos, aí a escola perde ponto, tem multa, enfim. Tem uma série de outras consequências se esse trabalho não for bem coordenado e bem feito. Então, realmente, é um fluxo muito grande. Pois é, então, aí, assim, eu falei até antes e de forma alguma, o carnaval é um negócio tão poderoso do ponto de vista econômico. A gente tem infraestrutura, a infraestrutura que o carnaval merecia a gente possui, e aqui eu não estou falando não estou falando de nenhum, não estou especificando nenhum órgão, estou falando a estrutura que o carnaval merecia. A gente tem essa infraestrutura? Olha, eu digo que não tem, mas por quê? Aí não é culpa nem do poder público e nem do próprio carnaval. Vamos lá.
O sambódromo ele foi criado como hoje a gente conhece a estrutura dele em 1984. Antes disso, a Avenida Marquês de Sapucaí já recebia desfiles. Antes disso, nós tínhamos também a Presidente Vargas, a Antônio Carlos, enfim. A gente sabe que na história do Rio de Janeiro, o desfile aconteceu ali no centro e foi para isso. Só que, vamos pegar lá, 84, quando o sambódromo é construído, o carnaval, o desfile de escola de samba, melhor dizendo, era outro. Ele tinha uma outra exigência, outra estrutura, outras alegorias, outro peso ia para a avenida. Então aquilo foi construído ali. A cidade não foi preparada e nem deveria ter sido preparada mesmo, que ninguém podia imaginar que o carnaval chegasse aonde chegou. Então, se for falar de estrutura de urbana para receber o desfile, é feito um esforço muito grande de prefeitura e Liga Independente da Escola de Samba e as escolas para que ele aconteça. Mas você não tem a estrutura ideal. A estrutura ideal seria o quê? Você ter o sambódromo do lado do seu barracão. Uhum. Você sai por um lado, entra por outro, tudo bonitinho. Você não tem todo esse trabalho que eu estou te falando aí. Com um carro sair a 5 metros, chegar a 14. Né? E ter que montar com um risco enorme. E lógico, a gente faz tudo dentro da segurança. Mas o risco é enorme de dar errado, de o cara não conseguir ter tempo para montar. Agora, essa estrutura urbana a gente não tem, não deveria, e realmente não era para ter. Então, no decorrer dos anos, as escolas foram se especializando, os profissionais foram se afinando junto com o poder público e liga para que as coisas acontecessem como acontecem. Mas se você for te falar de estrutura urbana, é óbvio que a gente não tem. O Sambódromo fica a 3 quilômetros da cidade de Samba, onde foi o desfile. Os carros passam pela Avenida Rio Branco, passam pela Presidente Vargas, passam por dentro de um túnel. Os carros agora, para chegarem na avenida, passam por dentro de um túnel, né, que foi criado depois da implosão da perimetral. Enfim, então, realmente a estrutura é adaptada ao desfile. A gente passa lá do VLT, já teve casos de carro alegórico bater no VLT, não por culpa da escola, nem por culpa do próprio VLT. Uhum. Né? Você ter ali algumas situações que são bem complicadas. Agora, é feito da melhor maneira possível e a gente já conseguiu ter um know-how, né, como eu falei, para que as coisas acontecessem. Mas a estrutura ideal não é. Mas, Thiago, e trazer para outro lugar também não seria o ideal, porque a raiz do samba é ali. Uhum. Né? Começou na Praça 11, ali com o terreiro da Tia Ciata, enfim, tem todo um aspecto cultural e emocional que também o sambista talvez não se reconhecesse em outro lugar. Uhum. Agora tem que se adaptar. Agora, estrutura mesmo é complicado. A gente acaba não tendo essa estrutura. Não é por culpa de ninguém, é culpa do... Sim, foi acontecendo e não tem jeito, precisa se adaptar. E vamos lá, toda essa infraestrutura por detrás, porque assim, são várias formas de visualizar o carnaval. Existe a forma de visualizar quem assiste da televisão, existe a forma de quem está ali, e existe, eu mesmo aqui, existem vários pontos de vista de quem senta aqui comigo para conversar, porque vai muito do ponto de vista da emoção e de quem tem que resolver. Bom, quem já tem a consciência, por exemplo, como você, é o que eu tenho. Eu preciso fazer dessa forma e não vai adiantar eu reclamar, não vai adiantar, é o que eu tenho para fazer ali. Verdade. Profissionalmente, pessoas, a gente tem as pessoas já extremamente qualificadas para aquilo. Óbvio, seria injusto eu falar dessa forma, porque toda festa que é feita, a gente tem as pessoas. Mas o mercado de trabalho ele vai se renovando na velocidade que o carnaval precisa? Olha, falar em qualificação, acho que tem 2 aspectos aí. Você tem uma qualificação formal, né? O cara sentar e se preparar para aquilo, e tem aquela qualificação empírica que o cara vai adquirindo no decorrer do tempo. O carnaval ainda é muito na segunda fase. Você não tem ainda um lugar que as pessoas sentem, isso é passado de maneira sistemática e que seja passado de uma maneira bem cartesiana para as pessoas. Isso não tem. Hoje o que tem é realmente a tradição e as pessoas irem aprendendo na tentativa e erro e chegarmos onde chegou. E eu acho que nós temos hoje pessoas muito qualificadas. Sim. Mas eu acho que ainda carece, e isso a evolução vai trazer,
realmente você pensar melhor e qualificar melhor as pessoas para aquilo. Há algum tempo já, as escolas e a Liga vêm trabalhando já com engenheiros, vêm trabalhando com arquitetos, trabalhando com técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, para você conseguir ter os ferreiros também, assim, mas não é um ferreiro que saiu da escola de arquitetura. Você tem um projetista, mas o ferreiro é o cara que está ali, foi aprendendo e adquiriu aquele know-how. Então, eu acho que ainda essa qualificação, ainda há espaço, sim, para você crescer e avançar o carnaval nesse sentido. O que não impede de ser feito como já é feito hoje. Mas eu acho que é assim, você ainda precisa ter, a gente ainda vai caminhar para isso. Eu acho que as escolas cada vez mais estão se profissionalizando, estão se estruturando, estão buscando, sim, esse outro lado. Agora, a gente ainda não tem aquela qualificação formal. Você ainda não tem aquilo lá, o cara vai, e eu acho até que seria um bom caminho. O cara vai se qualificar para ser um trabalhador do carnaval, para ser um ferreiro de carro alegórico, para ser um carpinteiro de alegoria, ou um diretor de carnaval. Você não tem isso. Então, a renovação em alguns segmentos, eu acredito que seja um pouco mais lenta, né, do que deveria, ou do que a gente esperaria. Você ainda tem algumas áreas no desfile, eu acho que pode fazer, mas senta na cadeira, vê que não é por aí. Né? Como eu falei agora há pouco, tem muita gente que acha que é chegar, pegar a escola da curva arrumadinha e botar na pista. Então, você ainda tem em alguns setores isso. Quer ver? Vamos falar também outro tipo de profissional, já no artístico. Mestre porta-bandeira. Hoje, se pegar o mestre porta-bandeira de hoje, ele é totalmente diferente do mestre porta-bandeira de 10, 20 anos atrás. Hoje você tem atletas, você tem meninos e meninas que se preparam efetivamente com preparadores físicos de futebol, de esportes, para conseguir aguentar as exigências do julgamento. As coisas vão evoluindo. Hoje você não pode mais pegar aquela porta-bandeira clássica, com todo respeito, até porque eu sou assim também, gordinha e ir para a avenida e achar que ela vai sustentar. Não vai. Então, você tem preparação física, você tem alimentação, você tem toda uma dieta para esse pessoal. Então, específica. Eu sentei aqui com uma pessoa, com uma porta-bandeira e que ela falou isso. É um profissional, o profissional que acompanha ela já é um profissional que já faz uma tratativa específica para isso. A gente tem hoje, por exemplo, você tá um Bruno Germano, que é o que cuida do nosso casal, e cuida de outros casais, ele é oriundo do esporte. Ele já morou fora do país, na Rússia, enfim, já rodou oriundo do esporte, preparação física de esporte. Futebol, melhor dizendo, sendo mais específico. E ele, com o olhar dele, enxergou que havia esse espaço no mercado para o carnaval e deu muito certo. Então, hoje, tem o Bruno e outros também, mas estou falando especificamente do Bruno, que é o nosso, que realmente está preparando os profissionais de uma maneira muito mais efetiva e muito mais, vamos colocar assim, profissional, né? Vamos dizer. Porque quando você falou, eu acho que é um tipo de profissão, porque outras profissões, como você tem um circuito permanente, ao longo do ano inteiro, uma das profissões que são as mais acessadas é a carpintaria, o ferreiro, porque o camarada ele precisa, quase que tempo real ali o que ele precisa fazer. Ele tem todo um trabalho de barracão, mas o trabalho dele nas últimas horas, nas horas prévias e nas horas posteriores, para preservar o material que pode ser utilizado uma semana depois. Então, não pode perder, e óbvio, é um patrimônio, até para o ano que vem, porque é reutilizado. Então, fica um negócio que o emocional também vale muito, porque a pessoa tem ali poucas horas para desenvolver aquele trabalho, sob uma responsabilidade enorme de você arruinar todo um trabalho de um ano, e aí isso tudo também recai sobre você. Claro, porque é o cara que coordena isso. E quando dá errado? Ou quando alguma coisa foge da esfera? Como... bom, é você que vai matar no peito, mas como funciona isso? Olha só, o dar errado a gente tenta, óbvio, né? Tenta mitigar todos os possíveis riscos. Mas ninguém está livre. Já aconteceu recentemente no próprio carnaval, acidentes na pista. A gente mesmo perdeu um carnaval 2020, deixou de ganhar. Não foi uma falha tão grave assim, estrutural, mas foi uma falha de comunicação. Bom, quando dá errado, a gente primeiro tem que... Aí vem a experiência, né? Vem o tempo e vem os cenários são projetados antes, a gente sempre trabalha com cenários, né? na nossa preparação. O que fazer se acontecer isso?
e tentar tomar as decisões mais tranquilas e calmas possíveis. Agora, porra, Thiago, embora você projete cenário, embora você se prepare, você consegue abarcar todos os possíveis problemas? É óbvio que não. Né? A gente costuma dizer que a pista tem um mistério ali, aquela curva tem um mistério. O que a gente tenta se preparar é ter tranquilidade, tentar analisar a situação e tomar decisão. Tem situações que às vezes não tem remédio, remediado está, que vai fazer? É aguardar, não tem muito como tomar algumas decisões. Você tem que ter primeiro calma e tranquilidade. Agora, realmente recai no diretor de carnaval, recai no responsável, enfim, daquele possível problema. É um carro apagado. Vamos lá, tu preparou um carro para passar aceso. Como é que acende-se um carro? Você tem um gerador de 100 kVA, 80 kVA, dependendo da estrutura de iluminação daquele carro. Porra, um carro apaga. Qual é o problema ali? Tu pode ter um problema no gerador, pode ter um problema no cabeamento, pode ter um problema nas lâmpadas. Então, olha, pode ter um destaque que sem querer chutou a lâmpada e a lâmpada caiu e derrubou um circuito. Enfim, você tem N situações que pode vir a dar um problema. Isso é um problema pequeno até num desfile. Não estou nem falando do carro quebrar. Mas aí quebrou o carro, o carro apagou. Qual é a decisão que tu vai tomar? Sei lá, tem que parar o carro para ver o gerador, mas o desfile está andando. Se você parar, vai abrir buraco, vai estourar tempo. E aí o carro apagou na concentração, graças a Deus, apagou na concentração, você tem tempo para resolver. Então você tem que ver os cenários e ver qual é a decisão tomar. Ah, porra, falei um palavrão, desculpa. Sem problema, não. Porra, aqui pode falar. 2020, o desfile de 2020, nós tivemos um problema com o carro alegórico no meio da pista. Os carros são chassis de caminhão, Mercedes, Volvo, enfim, uns 680, 1113, enfim, quem conhece aí vai identificar. Aí o que acontece? Você teve um carro alegórico lá que a gente só tem 3 marchas. Tem carros alegóricos nossos que andam com uma ou 2 ou 3 marchas. No nosso caso, o nosso carro que deu problema tinha 3 marchas. Não foi problema mecânico, foi problema humano. O que aconteceu? Para você passar a marcha de um caminhão primeira, segunda, terceira. Não sei porquê, acho que ali o cara se distraiu, ele deixou num ponto morto. Na hora que ele vai passar a primeira, ele engata a terceira. Nossa. O que acontece com o ônibus? O carro morre no meio da pista. E aí esses motores, quem conhece, pode entrar ar. Entrou ar. Para o carro voltar a pegar, o ar teve que sair. Só que isso aí demora 1 minuto, 2 minutos, com a escola andando. Até você dar o comando lá na frente para a escola parar, e aquilo é uma sanfona, o que aconteceu? Abriu um buraco na frente do carro. E quando o carro morre, o volante trava para a direita. Ah, por que não botou empurrador? Não botou empurrador, que se trava, aquela porcaria ia bater na frisa, ia bater na arquibancada. Então teve que esperar esse 1, 2 minutos, só que aí abre-se um buraco. Qual é a melhor decisão? Fazer o quê? Bater no motorista? Bater não, chamar a atenção do motorista, mandar empurrar, aí não mandar empurrar, vai bater na frisa. Tem que esperar sentar, voltar, o ar entrar e o carro andar. Então são decisões que você não pode estar no calor. Se você estiver no calor da emoção, por mais que a gente sabe que Sim. É um contexto emocional, mas o profissional que está ali, no caso a gente, o pessoal da harmonia, a direção de carro, a própria direção da escola, tem que ser o mais fria possível para tomar a melhor decisão. Porque senão você pode realmente, além de você jogar fora um trabalho de 1 ano, você pode até cometer uma tragédia. Sim. Né? Então, você tem que tomar cuidado. A gente, 2020 também, não sei se eram as perguntas, mas é que às vezes acaba falando muito. Não tem jeito. Quando você fala do que você gosta, você fala muito. Com certeza. 2020 também, nós tivemos um problema na curva. A gente tinha um destaque para subir no carvalhão, que a gente chama empilhadeira. Carvalhão é a empresa, né? Mas a empilhadeira que leva os destaques mais altos para subir nas posições mais altas do carro. No nosso planejamento era um destaque só para subir, esse destaque subiu certinho. Aconteceu de uma pessoa lá, por motivo particular, cismou que tinha que subir na droga da empilhadeira. Aí teve, sim, falha de comunicação da própria escola, que não... E também não dava tempo o cara ir de escada mais na hora. Teve que aceitar o cara ir na empilhadeira, mas na hora que ele vai na empilhadeira, o tempo que eu tenho para perder com essa operação é 1, 2 minutos. Se eu tenho mais 1, 2, 3 pessoas para fazer isso, esse 2, 3 minutos multiplica. Então, conclusão, 11 minutos para fazer essa operação. Quando seu cara já está lá em cima, qual a decisão que tomar? Vou no cara da empilhadeira, mando descer, apresso o cara, falo pro destaque se jogar. Não dá para fazer nada disso. Então, tem que parar, sentar e esperar acabar a operação para tocar o desfile. Então, assim, das decisões. São decisões que você tem que tomar de maneira fria e o problema já está acontecendo. E aí, como é que você vai resolver? Tem a cabeça no lugar. Não é tão fácil, é muito bonitinho falar agora aqui sentado, uma semana antes, mas na hora você tem adrenalina. Mas a gente tem que se preparar
E a gente tenta se preparar para isso. Mas uma coisa é a didática, outra coisa é a prática. Mais uma vez, eu vou agradecer muitíssimo por você estar aqui, porque eu estaria trancado no meu quarto agora. Eu já trabalhei numa operação de outra, da ANAC, do gerenciamento de voos. Vou classificar da mesma forma. Imagina, tu erra um voozinho daquele ali. Você choca, você vai fazer 2 aviões colidir, ou ele vai cair no lugar errado, enfim, é imprevisível o que pode acontecer. É verdade. Porque são vidas. Por exemplo, nessa questão de tu subiu a questão do Carvalhão, enfim, né? Da empilhadeira. Da empilhadeira. Não tem problema, é Carvalhão mesmo. Hoje em dia, com essa alta tecnologia das pessoas, né? Todo mundo com telefone na mão, como é que funciona esse critério? Porque dependendo dos tipos de pessoas que estão ali, você não tem como proibir ou coibir, você tem as assessorias das pessoas, de quem fica essa ordem, do controle. Aí é o Bruno que está falando, talvez, para te preservar, talvez, do exibicionismo do componente. Não, mas tem sim, exibicionismo. Vamos lá, o ativo mais caro no desfile, na hora do desfile, chama-se tempo. Porque o tempo você não tem como negociar com ele. Todos os outros ativos, todos os outros fatores, você consegue negociar, você consegue organizar, o tempo não. Então, o que eu preciso preservar mais no meu desfile é tempo. E uma operação dessa exige muito tempo. Então, na Grande Rio, a gente já tem adotado uma postura, lógico que furou em 2020, lamentavelmente, e não vai mais acontecer, de preservar o nosso cronograma e o nosso tempo. E para isso, a gente, situação de Carvalho empilhadeira, ninguém sobe mais, só uma pessoa no abre-alas, porque o abre-alas é o carro, né? Para quem não conhece um pouco ali a avenida. A avenida o desfile não começa na curva, ele começa depois da primeira arquibancada que chama setor 1. Né? Então você tem aquele setor 1, setor de armação. O abre-alas ele fica parado ali na curva enquanto a escola está esquentando. Então o abre-alas dá tempo de você botar pelo menos uma pessoa. E é onde geralmente as escolas botam as posições mais caras, né? Mais sensíveis, vamos colocar assim. E são os destaques que ficam mais centrais, fica difícil acessar por escada. E já se planeja, porque os outros carros não tenham isso, lógico, né? Que você tem que sair planejado do seu projeto. Então, o abre-alas, eu consigo colocar uma pessoa ali, os outros não. Então, na Grande Rio, tudo é escada. Mas Thiago, é alto, mas a gente cria no projeto mesmo para que as pessoas acessem aquele lugar de escada. Então, como o ativo tempo é o mais caro, a gente já conversa com todo mundo e eles já entenderam que precisa realmente vir na escada. E para isso é o quê? Tempo, chegar mais cedo. Tem carro nosso que a gente só consegue subir o destaque depois que a elevação subir, que é o nosso hidráulico, né? Porque se você subir o hidráulico com muito peso, o pistão não vai conseguir ter tanta força. Aí é uma questão mais técnica, eu preciso do engenheiro para explicar isso. Não seria eu tenho que acreditar no que ele fala para mim. Então, eu só consigo subir algumas posições depois que o pistão está lá em cima. Pum. Então, para isso, eu tenho que subir isso cedo para a pessoa chegar cedo. Mas, pô, Tiago, como é que o cara vai chegar mais, subir a 14 metros? Ele vai subir. No projeto, a gente tem caminhos internos ou externos para que esse cara acesse. Mas a gente controlou já nesse nível lá. Foi bom, entre aspas, acontecer em 2020 o que aconteceu, porque também, de certa forma, não só a Grande Rio, como algumas outras escolas, eu sei porque 2 anos conversando sobre o assunto, aprenderam também um pouco essa lição, né? E a gente mitiga ao máximo. Lógico que o cara ali de Carvalho, a empresa, é a nossa parceira, a nossa amiga, etc e tal, tá ali para apoiar o espetáculo, sempre apoia muito na dispersão, porque você tirar 100 pessoas de um carro, 90 pessoas de um carro, numa fração de 2, 3 minutos, o cara tem que ser muito fera. Então, é uma filha de empilhadeira, uma dispersão que eu consigo fazer, porque as pessoas vão descer mais rápido. Agora, ali na armação, todo mundo é escada, a não ser uma pessoa do abre-alas, porque o abre-alas está posicionado numa situação estratégica que é na curva. E quando eu tenho um carro mais difícil de montar, e esse ano eu tenho, e isso quase todas as escolas também acontece no seu projeto, a gente joga um carro que chama para o outro lado da concentração, né? Tu tem o lado correio, lado do balanço, para quem não entende, né? A avenida é assim, ela não é uma reta de concentração. Ela faz uma curva ali de 90 graus para... 90. Desculpa aí, a geometria agora, no momento, já foi para o espaço. Então, uma curva de 90 graus. Então, tem o lado do Balança Mar Não Cai, que é o prédio lá dos Correios. O lado do Balança Mar Não Cai é o lado que tem o viaduto 31 de março, que é
temido ali por muita gente. Graças a Deus, esse ano a Grande Rio está no Correio. Então, o que acontece? A gente consegue montar essas elevações, para quem está dos dois lados, cedo. Então, essas pessoas têm que chegar cedo, subir, e aí sim o desfile consegue transcorrer normalmente para fazer a curva. E aí que eu estava falando do carro mais complicado. Quando você tem um carro mais difícil para montar e não é o abreado, você joga esse carro para o outro lado. Para quê? Porque ali você tem uma empilhadeira de material que você consegue botar, talvez até algumas pessoas, mas o carro está parado ali, para subir pelo outro lado. Quando chegou a vez do carro, ele entra tranquilo. Que tudo acontece, a maioria das coisas acontece na curva. Então, por isso que eu consigo fazer isso com o abre-alas, porque ele está na curva. E por isso que eu consigo jogar um outro carro na outra curva do outro lado. Então, assim, são coisas técnicas que às vezes muita gente desconhece. Então, tem que pensar muito nisso. Sim. Então, é meio louco. De novo, aí esse é o meu ponto com relação que a fascinação que eu tenho, e até foi por isso que nasceu essa série, do negócio carnaval, porque a forma como eu entendo a gente precisaria talvez, você já apontou aí que existe um trabalho maravilhoso, que isso já esteja em andamento, ou que já esteja no planejamento, de existir uma capacitação específica para isso. Porque assim, não adianta eu ser um engenheiro, eu preciso de ser um engenheiro para o carnaval. Sim. Não adianta eu ser um baita de um assessor de imprensa, um gerenciamento de crise, especialista em gerenciamento de crise, precisa ser gerenciamento de crise no carnaval. E felizmente ou infelizmente, eu tenho um carnaval ao longo do ano. Né? Eu tenho uma batalha ao longo do ano, que isso dura aqueles minutos ali, que são minutos, inclusive, que cada vez são menores. O tempo cada vez está diminuindo mais. Sim, desde 2020, agora 2022, né? É o segundo ano que o tempo vai ser 70 minutos de desfile. Pô, o cara é romântico. Caramba, pô, nos anos 90, nos anos 70, nos anos 60, nem tempo tinha. Tinha escola que terminava o desfile 2 horas da tarde. Aí existe a pergunta, será que hoje o espetáculo televisivo que para ser vendável, ele cabe aquilo? Pô, eu respondo que eu acho que não. Você hoje tem um espetáculo televisivo. Qual é o espetáculo televisivo que suporta mais de 1 hora, mais de 70 minutos de apresentação daquela agremiação ou daquele bloco? Acho que é muito difícil. Então, o carnaval, ao longo dos anos, aí entra no profissionalismo. Sim. E no olhar macro de negócio da coisa, foi se adaptando à realidade. Então, não adianta hoje você falar, pô, mas como eu gostava de terminar o desfile meio-dia. Cara, não gostava não, cara. Era uma época romântica. Vai hoje lá ficar até meio-dia na arquibancada, com as exigências que o público hoje tem de entrega. As pessoas não vão ficar, sabe? Vai ficar lá o nicho da bolha, lá meia dúzia. Mas, o grosso modo, não vai. Hoje você ainda tem algumas escolas que, quando termina o desfile muito tarde, a arquibancada está vazia. Então, o carnaval teve que entender isso, teve que olhar. E aí entra na questão do tempo, do diminuir o tempo do desfile da escola. Então, o desfile ficou muito mais dinâmico pela exigência comercial e de adaptação. Agora, é um grande desafio, né? Porque você tem toda essa questão fria e crua, mas você tem a questão apaixonante. Uhum. Você tem a competição, você tem quase que uma religião de muitas pessoas a sua escola, botar aquela escola na avenida, aquela coisa romântica, você defender a sua bandeira. Porra, você vai falar para uma pessoa, pô, você vai desfilar 20 minutos, que é o tempo que a ala passa. Antigamente tinha ala que ficava 40 minutos na avenida parada, estanque ali, brincando pra caramba. Então, é toda uma adaptação que precisa ser feita, e é feita, assim, já foi muito feita de uma maneira tranquila, e acredito que tem que ser mais ainda. Falou de profissional aí. Você tem uma ideia, os carros alegóricos nossos têm a mesma estrutura há 30 anos. Se eu fosse formado em engenharia, se eu tivesse no já fica aí uma dica, talvez a gente sentar e discutir no futuro como melhorar essa estrutura dos carros alegóricos. Será que precisa ser só ferro e solda? Será que estrutura modulares dentro de um carro alegórico? Mas precisa ter um engenheiro, precisa ter alguém que debruce sobre isso, que reduz o custo das escolas, reduz a tempo, que o ativo não só no desfile, mas na preparação de um carnaval. O tempo também é um fator primordial. E aí envolve fluxo de caixa, envolve uma série de outras coisas que, se você tivesse tempo, tivesse já uma outra estrutura de carnaval, talvez ajudaria. Então, acho que tem um espaço ainda muito grande para ser explorado no desfile das escolas de samba, na preparação desse grande espetáculo, e que, aos poucos,
tem sido visto de uma maneira diferente. Aí entra, voltando, que a gente vai falando de outros assuntos. Mas aí volta a questão do tempo. O tempo ele foi uma adaptação, acho eu, muito válida, né, de um espetáculo que cresceu de uma maneira majestosa. Mas você ainda tem traços dos anos 70 que acontece, né? Se eu não me engano, foi em 97 ou 98 que começaram os carros a serem motorizados. Até então era carro empurrado exclusivamente. Hoje as escolas ainda levam carros empurrados. São os tripézinhos ali. Tá, a Grande Rio, a gente esse ano aboliu isso. Todos os carros, chassis nossos são motorizados. Mas ainda tem escola que leva tripé empurrado. É escolha, estratégia, projeto, enfim. Mas de 97, 98 para cá, você tem os carros, a permissão do regulamento de carros motorizados. Facilitou muito. Pô, mas estamos falando de 98, estamos em 2022. Sim. Né? Aquelas estruturas de ferro, solda, aquela madeira, até lá, vamos pensar, talvez uma estrutura modular, agora faz um ano experimental isso, com um tripé. Acho que as escolas estão caminhando para isso. A gente já pensa, inclusive, isso lá dentro, como melhorar essas estruturas. Porque o carnaval precisa, sim, andar mais, as exigências estão grandes. Sim. Então, aí dentro, vamos lá, dentro dessa visão puramente profissional, porque assim, eu acho que inclusive, é onde eu defendo. Eu não sou o melhor das pessoas para fazer essas perguntas, mas tô aqui me colocando como eu defendo a questão da necessidade de outros canais, inclusive que, vamos lá, a gente vai trabalhar a paixão, óbvio, mas que a gente trabalhe do lado do profissionalismo, porque no lado do profissionalismo, ainda que a derrota, o ponto de vista que você está colocando, ainda que você tenha um resultado que não seja a vitória, você teve vitórias em 2020, sim, porque você consegue reunir todas essas informações que não foram, porque você está dentro de um projeto de carnaval que esse ano espera concluir e alcançar seu título. Então, todos os erros cometidos ou que não conseguiram ser gerenciados ali naquele pequeno momento, naquele curto espaço de tempo, tem uma curva de aprendizado para agora corrigir. Nesse sentido, que eu falo sobre a questão toda do profissionalismo, da necessidade. Até um tempo atrás, essa conversa que dure 40, 50 minutos, ninguém vai ficar os 50 minutos. Ela vai pegar trechos de cortes para que possa se aproveitar os trechos de cortes e em cima desses trechos de cortes. Isso. Porque ninguém tem paciência de assistir tudo. Então as pessoas também precisam acompanhar a evolução tecnológica, a evolução de todos os sentidos. O futebol, fazendo um comparativo novamente, o futebol enxergou que a saída para que o futebol pudesse ter saúde financeira era se tornar clube-empresa. Será que não seria essa uma alternativa para o carnaval? Cara, eu não sei não, porque eu acho que... Aí a gente tem que entrar para o outro lado. O que é a escola de samba? A escola de samba é um núcleo comunitário. Uhum. Né? E você não pode também perder um pouco isso. Mas vai transformar a escola de samba numa empresa? Cara... Aí eu acho que você pode ter empresas parceiras que apoiam esse movimento comunitário e esse movimento cultural chamado escola de samba. É um grêmio recreativo. Né? A escola de samba, no Rio de Janeiro, por exemplo, ela dá, em regra, onde é que ela surge? Onde é que ela tem seus centros? Nas camadas pobres, na periferia, no subúrbio, né? E nas favelas, no morro. Então, a escola de samba ela é vista... E aí está o grande oxigênio da escola de samba é o seu povo, é a sua gente. Quando você transforma isso numa empresa, aí a discussão vai muito além. Aí você acaba ferindo a essência do que é ser escola de samba. Eu acho que a empresa, sim, ela pode entrar no espetáculo. Ela pode apoiar, ela deve apoiar aquela cultura, o espetáculo. E isso não impede que a gestão da escola de samba seja profissional. Mas você transformar a escola de samba na empresa, eu acho que aí você quebra muito o que ser escola de samba, a essência, o que é ser escola, né? O que é ser ali a baiana, o velha guarda, o passista. É a escola que oferece também atendimento onde o Estado muitas vezes tem dificuldade de chegar. Então, acho que a empresa tem que apoiar isso, mas não isso virar empresa. Não sei se deu para entender pouco, mas não estou falando, vou repetir, não estou falando que a gestão não tem que ser profissional. Sim, não. Ela deve ser profissional. Por todo esse contexto que você está colocando aqui, a gestão é ultra profissional. Independente do tamanho da escola, ela precisa ser muito profissional
assim, para que você possa chegar na avenida, já é um selo de qualidade que precisaria ser aplicado para a escola de ultraprofissionalismo. E é mais uma coisa que eu defendo. A gente precisaria, talvez, a gente precisaria não, a gente tem uma baita de uma oportunidade de negócio aqui, de exportar todo esse modelo de logística, porque eu não consigo enxergar um outro evento com essa magnitude. Assim, as suas palavras aqui, elas são tão esclarecedoras no ponto de vista, mesmo que pontual, e a gente tem eu vou respeitar exatamente o nosso tempo, porque eu sei do esforço que você está fazendo aqui, toda a magnitude do evento, todo esse sincronismo do preciosismo que é o tempo aqui que a gente está trabalhando. Por que a gente não exporta isso para fora? Né? Porque a gente não tem eventos. Assim, você, dentro da sua profissão, eu, dentro da minha profissão, eu tenho vários eventos ao longo do ano para que eu possa me profissionalizar e para que eu possa profissionalizar outras pessoas através da minha experiência. Eu não vejo esse tipo de evento pro carnaval. Sim. Né? E a gente poderia estar utilizando dessa potência para exportar o know-how que o brasileiro tem. Isso aí. Isso é made in Brasil total. É isso, e eu concordo total. Hoje o carnaval ainda é vendido apenas mais na parte artística, Sim. que é bacana pra caramba, é a nossa cara. E tem que ser feito mesmo cada vez mais. Mas eu acho assim que a parte estrutural, esse know-how, isso ainda é assim, um campo fértil que pode e deve ser explorado ainda, mas talvez falte o quê? Um conhecimento do comprador, vamos colocar assim do outro lado, de entender o que é o carnaval. Eu vou repetir, muita gente acha que o desfile chegou na curva, tá tudo aceso, tá tudo bonito, desfilou, e não tem, talvez, assim, não tem realmente essa preocupação e nem deveria ter, porque tá ali para se divertir. Como isso chegou aqui? Como isso vai embora? Né, como isso foi criado, há quanto tempo isso está sendo criado. Você vê uma fantasia, cada pedrinha daquela ali foi colocada por alguém, e aquilo demandou tempo, demandou dinheiro, demandou muito esforço. Então, assim, quando você vê o produto pronto, você não imagina o que veio por trás. Então, talvez isso ainda não seja explorado, até por falta de conhecimento disso tudo, que talvez tenha esses poucos espaços aqui para falar. Né? Muitas vezes a gente é chamado para falar, mas como é que está a escola, como é que é o enredo, o que vai ser falado esse ano? Isso é legal, tem que ser falado também, tem que ser muito divulgado. Mas toda a parte estrutural, de como isso é montado, isso também acho que vale muito a pena ser colocado, porque, para mim, é muito precioso e muito caro você falar dessas coisas. A gente vai continuar com esse canal permanente. E eu queria já te deixar um convite para você, pós-carnaval, voltar para a gente ter um pouco mais de espaço. E eu vou te fazer uma última pergunta. Passou tão rápido, né? Pois é. Eu vou te fazer. A gente fala muito também. Vamos lá, eu perdi minha linha do raciocínio. Desculpa, eu falei. Não, eu perdi por conta de um elemento que aconteceu aqui. Alguém faz a pergunta só para me voltar na... Quer fazer uma pergunta? Não. Foi pega de surpresa também. Faz aí. De surpresa. Bom, uma curiosidade com relação ao lixo. Ou como alguns preferem falar, que são os itens usados. Né? Existe uma política de reaproveitamento de materiais na Grande Rio? Aquele material todo que é usado em todas as alas, aquilo ali vai para onde? Vai para o lixo mesmo, vai para o lixão mesmo, ou não? Ou vai para, de repente, uma escola no grupo de acesso, não menosprezando uma escola do grupo de acesso, mas vai para projetos educacionais, vai para quê? Pô, a pergunta é muito, muito legal, porque aí tem várias vertentes, como tudo do carnaval, vocês já estão vendo. Para mim, o lixo mais caro que existe é o lixo do carnaval. E aí é um campo que tem que ser explorado. Vamos lá. É aproveitado com escolas do acesso e as escolas dos estados? A gente negocia escultura, negocia... Não mais, que a gente não tem mais chassi carro empurrado, mas negocia escultura, negocia fantasia, negocia placas de acetato, negocia um monte de coisa do último desfile. Ponto. Isso é negociado. É dado, às vezes, que a gente sabe da dificuldade também dos colegas, enfim, mas a gente tenta negociar sempre.
Depois, qual é a outra parte do lixo do carnaval? Madeira. Você desmonta um carro, o carro vai para a avenida. O carro, coitado, o carro alegórico é o ser mais ingrato, é o ser mais injustiçado que existe. Porque ele é tratado com todo carinho, com todo cuidado, ele é criado, ele tem aqueles 20 minutos de glória, depois ele é literalmente abandonado, é desmontado, é esquecido. Né? Então, o que acontece com o carro alegórico? Você tira os itens de decoração, escultura, né? Você tira o tecido que dá para aproveitar, guarda no almoxarifado, pá, legal. Agora, o que você faz com a madeira? Alguma madeira você reaproveita, outras você picota e joga fora. Ferro, às vezes você tenta aproveitar as estruturas que você consegue usar para o ano seguinte. Agora, muita coisa é picotada, vai para a caçamba e é jogada fora. Pedaços de retalho de tecido, também acontece de ser jogado fora. E isso tudo é muito dinheiro. Você tem um carnaval milionário na mão. E ainda tem que ser muito explorada essa parte, né? O depois, o pós. A gente tenta reaproveitar, a gente tenta renegociar. A gente hoje tem 2 carnavalistas na Grande Rio que eles brincam que eles são o rei do lixão, porque eles realmente gostam de reaproveitar. Mas é uma exceção. A gente tem ainda muito lixo do carnaval que é desprezado, que é vendido de uma maneira não sistemática. Enfim, você precisa organizar melhor isso. Agora, as grandes escolas, o grupo especial, falando mais especificamente, ajudam muitas escolas do acesso. Tem carnaval no Brasil inteiro, esse know-how ser exportado. Várias vezes eu já fui para outros estados, para Vitória, já fui para São Paulo, já fui para o Rio Grande do Sul, passar um pouco dessa experiência e palestra, enfim. Agora, essas escolas recebem muitos materiais, compram muitos materiais, chega caminhões aqui. É que esse ano o carnaval ficou em abril, acabou, mas geralmente em março, abril, essa época do ano, é a época que chega um monte de caminhão de outros estados para comprar esculturas, comprar a sobra, né? Comprar o espólio, vamos colocar assim, do último desfile. Então, isso vai acontecer em junho, julho, agora, esse ano. Mas a gente tenta negociar da melhor maneira possível. Mas ainda é o lixo mais caro para mim que existe. É o lixo do carnaval, que muita coisa é desprezada, muita coisa ainda é jogada fora, ao meu ver, sem um critério. Então, aí, bom, e aí agora eu lembrei do que eu ia falar, mas o número de oportunidades que a gente tem inacessíveis por serem desconhecidas pelo mercado empresarial, e por não estarem sendo explorados por conta disso. Então, assim, essa é inclusive a nossa missão aqui de trazer. Vou fechar aqui para a gente seguir ao ponto do nosso combinado de horário. Você falou, eu fiz a pergunta sobre a questão de profissionalizar no carnaval. A gente já tem um alto nível de profissionalismo dentro do carnaval e você fez o seu contraponto aí. Minha pergunta é, você é a ponte, como a gente originalmente falou, diretamente com a presidência, que na Grande Rio são 3 presidentes, né? 3 presidentes de honra e um presidente. Então são Graças 4 mandatos. Então fica bem democrático as decisões. O acesso a novas ideias, a trazer essas informações, ele já é bem aceito? Porque assim, por que eu faço essa pergunta? Porque assim, infelizmente, e eu me coloco inclusive nessa posição até 2015, quando eu fui pela primeira vez na Sapucaí. O carnaval ele é estigmatizado por conta da religião, né? Porque ele está diretamente associado a uma questão religiosa, e ele é relacionado a vários outros a questões políticas e outras questões de diversas outras ordens. E isso acaba que afasta muitas empresas, porque questões de compliance, questões de associação de marca, as pessoas elas associam só a transmissão da avenida, porque ali é uma empresa de mídia que tá exibindo e tudo mais. Mas a questão do acesso à escola de samba, às vezes as empresas têm receio de uma associação direta por conta disso. E aí quando eu falei de se tornar uma empresa, foi nesse sentido. Entendi. Porque talvez traria um universo empresarial, um universo de empresas que estariam mais dispostas a apoiarem a festa como um todo, por não estarem talvez associadas a esse estigmatismo que existe ao redor de uma escola de samba.
já existe uma aderência da escola de samba? Da presidência, da diretoria, dos presidentes de honra, talvez? Eu acredito que sim. Aí foi o que você colocou do início aí do teu apontamento. Existe muito preconceito, tanto religioso como de outras áreas. E acho, sim, que as empresas talvez não entrem por falta de conhecimento, de entender o que é esse núcleo comunitário. Eu acho que, sim, existe uma grande vontade, não só da Grande Rio, mas de todas as escolas, de receber parceiros, de receber empresas. A Grande Rio foi uma das primeiras escolas que trouxe esse núcleo empresarial de patrocínio para dentro do desfile, para dentro do espetáculo. Acho que sim, mas é um estigmatismo mesmo, que as pessoas vão, quando conhece, se quebra. Né? E aí, acho que sim, precisa de momentos como esse, canais como esse, e brechas como essas e outras tantas que a gente busca ter, para que se mostre o profissionalismo do carnaval. Quando uma empresa séria entra para dentro de uma escola de samba que também seja séria e conhece o que é o projeto, conhece o que é ser aquela escola, cara, a empresa ela se agrega àquilo. A questão, pô, vamos entrar no compliance. Beleza, a questão do compliance, pô, as empresas têm que, quando elas veem o que é o desfile e como o carnaval chegou até aqui, ela chegou até aqui através de esforço de muitas pessoas importantes que fizeram que o carnaval chegasse hoje ao que ele é. Então, nós temos muitas empresas que hoje estão ali na Sapucaí, hoje montando seus camarotes, montando a sua estrutura para transmitir, para prestigiar e contribuir com esse espetáculo, com essa festa. Então, eu acho que falta ainda esse contato. Já teve mais nos anos 2000, que aí acho que foi até para um lado um pouco equivocado, que eram os enredos. Os enredos fizeram enredos patrocinados. Eu acho que isso meio que desvirtuou um pouco o lado do desfile da festa. Minha posição inteiramente particular do Thiago. Okay. Mas as empresas já chegaram, já entraram, e hoje elas estão entrando de uma outra forma. Né? Mas acho que precisa mais conhecer essa parte profissional, estrutural da coisa. Fecho aqui de verdade. Quantas pessoas no dia ali, ou a partir dessa semana, a partir de, vamos lá, de hoje, que a gente já está uma semana, eu imagino que esse efetivo já aumente. Quantas pessoas, por exemplo, na Grande Rio, a gente tem trabalhando? Hoje no Barracão nós estamos trabalhando 180 pessoas. Mas e no desfile? No dia do desfile a gente bota para mais de 500 trabalhadores, contando o pessoal que vai levar o carro, isso contando o pessoal que vai ficar de dia, como eu falei na concentração, o pessoal do desfile e da dispersão, então tem mais de 500, 600 pessoas fazendo esse trabalho aí. Bom, eu vou finalizar dessa forma. Isso é o carnaval, são 500 empregos diretos sendo gerados nesse período, um período que o Brasil tem carência de empregos. O carnaval gera 180 a 200 empregos diretos ao longo do ano, e no dia, na semana, no mês ali, você tem 500 pessoas ali trabalhando. Muito obrigado, Thiago, de verdade. Já está convidado para que a gente possa ter um pouco mais de tempo para a gente poder falar sobre os outros assuntos e esticar um pouco mais a conversa. Eu que agradeço aí aos ouvintes e os telespectadores, né, que estão aí nos vendo, assistindo. Podem ver também de dia, de tarde, de noite, depois. Isso aí. Uma alegria muito grande. Quero agradecer em nome da Grande Rio o convite, em nome do Carnaval em geral, e parabenizar pela série, porque realmente são esses espaços que a gente precisa ter, mostrar um pouco da nossa arte, mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa estrutura, e que todos tenham um feliz carnaval fora de época, né? Primeira vez que a gente tem uma Páscoa na semana do carnaval, mas que, se Deus quiser, a gente estarmos aqui hoje é uma vitória para todos nós, né? Tantos queriam estar aqui, lamentavelmente não conseguiram. E vamos celebrar a vida nesse carnaval. Isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.